Salve, salve! Isso aqui é Flamengo e você está no canal Flamengo Emoção. Mengão atropelou, abalroou o Corinthians em pleno Itaquerão, 5-1. Este foi o pior resultado do time paulista em 211 jogos em seu estádio. Se mantiver a regularidade, o estilo de jogo, ninguém tira o Brasileirão do Flamengo, nem o Atlético de São Paulo. Vem comigo neste vídeo para que você possa saber mais sobre o Flamengo e Corinthians deste domingo. Eu sou Giovanni Bahia, sou jornalista, sou flamenguista e convido você a conhecer o nosso canal Flamengo Emoção. Fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações aí, porque aí você estará sempre atualizado com os novos vídeos, os novos conteúdos que forem produzidos aqui pelo canal. E também deixar o seu like, divulgar o canal junto a outros amigos rubro-negros, né, para que a gente possa fazer deste espaço um espaço ampliado e de uma discussão sensata e saudável sobre o nosso Flamengo. Seja sempre muito bem-vindo. Bom, e esse canal que tem sido muito crítico das invencionices e da criatividade do técnico Domenech nas escalações do Flamengo, hoje dá a mão à palmatória. Há jogos em que o Domenech saiu com o time do vestiário, já tendo contratado ou um vexame ou uma vitória sofrida do Flamengo. Tudo por conta de escalações erradas, de insistência com jogadores que não dão certo no time titular, e de experiências até sem sentido, posicionamentos sem sentido de determinados jogadores. Ele já saía com essa situação contratada do vestiário, com essas escalações que ele vinha fazendo, né? Ou era um vexame, ou era uma vitória sofrida, a gente ficava muito insatisfeito. Hoje não, hoje a gente dá a mão ao palmatório, porque nesse jogo com o Corinthians isso não aconteceu. Neste jogo, o mérito da bela vitória que o Flamengo teve começou pela escalação do time. O Domenech não inventou na zaga, não inventou no meio do campo, não inventou no ataque. Mesmo e apesar dos diversos desfalques que ele ainda tem no time, o Domenech escalou o que tinha de melhor dentre os jogadores disponíveis para esta partida. E ele ainda tem mais um mérito. Diferentemente de outros jogos, quando ele botou o Vitinho, mas sempre com a função de ficar o Vitinho ficar ali atarrachado pelo lado esquerdo do time, desta vez ele deu liberdade ao Vitinho. O Vitinho pôde se movimentar pelos dois lados do campo, pôde jogar mais por dentro e mais próximo às vezes do centroavante, que no caso do jogo deste domingo era o Pedro. E esse posicionamento foi fundamental para a vitória contra o Corinthians. Não por menos, o Vitinho foi apontado, com muita justiça, aliás, o melhor em campo, né? Bom, o jogo começou com o Corinthians fazendo marcação alta, pressão na saída de bola do Flamengo. Mas o time rubro-negro tinha posse de bola e rapidamente se impôs na partida. Sem invenção, o time era realmente outro em campo, era visível a maneira como o Flamengo jogava, mais participativo, um Flamengo mais interativo, bem diferente daquilo que nós vimos contra o Vasco, contra o Goiás e contra o Bragantino, em jogos bem recentes aí do Brasileirão. Dava gosto ver o Flamengo jogar. Ainda que um jogador do brilhantismo do Bruno Henrique não tenha apresentado em campo tudo que sabe. Ele destoou em relação a isso. Neste jogo estava displicente, errando muitos passes, fez até um gol, mas ainda não mostrou o seu bom futebol. O Bruno Henrique ainda precisa se encontrar dentro do Flamengo e de acordo com o que nós vimos na temporada passada. O Flamengo abriu o placar aos 31 do primeiro tempo com o Everton Ribeiro, depois de um cruzamento excelente do Felipe Luiz. Mas eu quero destacar aqui que aos 9 do primeiro tempo houve um gol do Pedro corretamente anulado pelo VAR. E o importante desse lance não é falar do VAR, é falar sobre o empenho coletivo de todos os jogadores do Flamengo na construção da jogada que resultou nesse suposto primeiro gol anulado pelo VAR. De fato havia uma irregularidade na jogada, a bola saiu lá pela lateral, as imagens são claras. Mas o importante isso aos 9 do primeiro tempo,
foi verificar a criação coletiva, a jogada coletiva, já no iniciozinho da partida. O Flamengo já dava esses sinais em campo. E essa foi a grande notícia do jogo, né? Porque praticamente todos os gols do Flamengo foram resultado de criação coletiva do time. Se você observar, os 5 gols do Flamengo, praticamente todos foram resultado de criação coletiva do Flamengo. O Flamengo virou o primeiro tempo vencendo por 1-0 e abriu o segundo tempo atropelando. O 1-0 foi gol do Everton Ribeiro, né? Já falei dele aqui. E abriu o segundo tempo atropelando o Corinthians, né? Literalmente atropelando no início do segundo tempo. O Vitinho fez um golaço aos 7 minutos depois de jogada construída pelo Isla e pelo Everton Ribeiro. E aos 12h30, o Natan fez o terceiro gol em escanteio cobrado pelo Everton Ribeiro. O primeiro gol do Natan na equipe profissional do Flamengo. Aos 18, o Hugo deu um mole, né? Deu um mole danado na saída pelo alto. E o Corinthians fez o seu único gol da partida com o Gil. Mas depois disso, o Hugo teve a oportunidade de se recuperar em pelo menos 4 grandes defesas que ele fez ao longo de todo o segundo tempo. O Hugo mais uma vez se destacou e se recuperou dessa sua falha no gol do Corinthians. Bom, e aí o Bruno Henrique fez 4-1 aos 26 e Diego, que também tinha acabado de entrar na partida, fez um golaço, saiu driblando para dentro da área, fez um golaço aos 40 do segundo tempo, carimbando aí os 5-1, um placar histórico, e um placar que não tem, não é um placar elástico e superficial, não, porque ele refletiu exatamente a excelente atuação coletiva do time do Flamengo nesta partida. Se mantiver a regularidade e o estilo de jogo, o Flamengo é favorito em tudo o que disputar nesta temporada. Diga-se de passagem, Domenech não escalou apenas bem nessa partida, não. Ele também substituiu bem. O Gustavo Henrique teve um problema no final do primeiro tempo e, ao invés do Domenech insistir com o Léo Pereira, ele imediatamente colocou o Gabriel Noga para compor a zaga junto do Natan. Essa foi uma das substituições. Além disso, ele fez as 5 substituições, mas além disso, por exemplo, ele tirou o Vitinho e colocou o Diego também mais avançado, uma posição mais avançada. E até foi esse posicionamento que resultou no 5º gol, o golaço que eu mencionei agora há pouco, feito pelo Diego. E ele também tirou o Everton Ribeiro, foi substituído pelo Ramon, porque o Everton Ribeiro poderia tomar um amarelo e aí sim seria suspenso. Ele já estava pendurado, seria suspenso para a partida contra o Internacional no próximo domingo. Então, preventivamente, ele sacou o Everton Ribeiro, o jogo já estava resolvido e foi uma medida preventiva e inteligente da parte do técnico. Aliás, falando em amarelo, o Bruno Henrique tomou um amarelo e está suspenso para a partida do próximo domingo, justamente contra o Internacional lá em Porto Alegre. Aqui eu quero fazer um parêntese também, porque esse jogo também representou um duelo particular do técnico Domenech com o técnico Wagner Mancini. O Mancini agora está no Corinthians, mas no início do campeonato estava no Atlético Goianiense, e quando o Flamengo foi jogar lá em Goiânia, né, o Atlético humilhou o Flamengo, né, meteu um 3-0, um jogo que nós não esquecemos, e esse foi o segundo encontro dos dois técnicos dentro da competição, né? E agora o Domenech virou esse jogo, né? Tá 5-4 para o Domenech, quer dizer, foi 3-0 lá, 5-1 no Itaquerão, e aí agora tá 5-4 esse duelo particular do Domenech com o Wagner Mancini. Bom, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, às 21 horas e 30 minutos, 9h30 da noite, horário de Brasília, Copa Libertadores da América contra o Júnior de Barranquilha, jogo que será transmitido com exclusividade pelo SBT. Para este jogo, o Flamengo, apenas com um empate, ele garante a sua classificação, para os mata-matas da Libertadores, para a próxima etapa da Libertadores. Mas o empate não garante o primeiro lugar
da equipe na chave. É importante que o Flamengo tenha o primeiro lugar para ele ter a vantagem de jogar sempre a segunda partida do mata-mata aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então é importante, ao mesmo tempo, simultaneamente, o Independente Del Valle vai estar jogando lá no Equador contra o Barcelona de Guayaquil e também disputa esse primeiro lugar contra o Flamengo, com o Flamengo. É importante, portanto, que o Flamengo jogue para ganhar essa partida, para ter o primeiro lugar. Há quem defenda que o técnico Domenech entre com um time mais misto para essa partida. Vamos aguardar o que ele vai fazer nesses próximos dias, mas há quem defenda isso. Acho que é uma medida, uma cautela muito excessiva, porque o Flamengo precisa ser primeiro colocado no seu grupo. E no domingo, este jogo é na quarta-feira, na Libertadores. No domingo, conforme eu já disse, será lá contra o Internacional em Porto Alegre, um jogo contra um adversário direto pela liderança do Brasileirão, né? Além do Atlético Mineiro, o Internacional é também um adversário direto pela liderança do Brasileirão. Para você que chegou até aqui nesse canal, nesse vídeo, muito obrigado pela audiência, esteja sempre aqui conosco. Se gostou, deixe o seu like, faça a sua inscrição também e divulgue o nosso canal. Seja sempre bem-vindo. Aqui, vestiu rubro-negro, não tem para ninguém. Muito obrigado e aquele abraço.